ao limite, passa a redundância. E pronto, aquilo que eu pretendia era um bocadinho isto, esta surpresa, tentar surpreender o Renato e o esquema do Fluminense e combater de facto a frescura e o nosso cansaço com esta mudança. E também é um plano B, para não sermos sempre previsíveis e para podermos, para além disso também, contar com todos em esquemas diferentes e poder descansar jogadores que têm sido muitíssimo utilizados, como por exemplo é o caso do Arthur. Paiva, boa noite. Alan Viana, Visão Botafoguense. Olá, então, Alan. 39% da posse de bola, 8 finalizações na meta mesmo, né? 15 finalizações, com 8 na meta, 6 escanteios, 20 desarmes, o jogo mais intenso talvez do Botafogo na temporada e a melhor partida. Durante essa semana também ficou marcado por alguns problemas onde os torcedores invadiram a conta do John pedindo sua saída. O quanto isso pode ter lhe motivado no trabalho, se é que motivou ou não, e como que você viu a partida dentro desse começo no Botafogo agora? Olha, se há uma coisa que eu tenho é um enorme respeito e admiração pela torcida. Ponto primeiro. Não há nenhuma torcida do mundo que esteja satisfeita quando não se ganha. Nem torcida, nem jogadores, nem treinadores, nem diretores. Ninguém está satisfeito. Okay? Se eu fizer o meu trabalho em função disso, não posso ser treinador de futebol. Portanto, não é desmerecer a torcida, não é não ligar à torcida, obviamente. Estamos tão insatisfeitos quanto eles. Agora, o Renato aqui é o menos importante. O que aqui é importante é que a torcida, como fez hoje, apoie os jogadores. Isso é, se me disserem assim, pede uma coisa à tua torcida, que apoie os jogadores 90 e muitos minutos. Depois, se não estiver contente, no intervalo pode manifestar-se de forma negativa, no final igual, mas durante que apoie os jogadores. O Renato, para trás. Porque o Renato já tem 54 anos, 23, 24 anos de futebol, e está preparado para estas coisas. E está descontente também. Mas o Renato também sente, e eu tinha dito aos meus jogadores, que uma exibição destas podia acontecer a qualquer momento. Porque nós não fomos amassados por ninguém nas derrotas, nós não perdemos de goleada por ninguém, nós andávamos no detalhe. Nos jogos em que não aproveitávamos erros adversários e eles aproveitavam os nossos, que nem eram assim tantos. Portanto, gera-nos descontentamento. Obviamente que gera. Mas a torcida quer ver a sua equipa ganhar e o meu trabalho é perceber como é que estamos, não é? E manter o equilíbrio. Não estou mega eufórico hoje e não estou em depressão com o que está a acontecer. Sou responsável e tenho que fazer esse trabalho. Portanto, eu tenho imenso respeito por eles. Eles hoje foram muito importantes porque, outra vez, naquele momento, multa aí nesse celular, multa. Naquele momento em que nós estávamos em sofrimento de 1-0, digo, não no jogo, mas do resultado em que o Fluminense teve bola, e eles ali não pararam de cantar e não pararam de apoiar, e é isso que eu peço. Por favor, apoiem os jogadores 90 e muitos minutos. É isso. Esse é o grande papel da nossa torcida, e cobrar é normal. Tem que cobrar, obviamente. Não há como quando não ganhas, mas são todas as torcidas do mundo. Ok? Boa noite, pai. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Meu colega falou sobre o Textor e alguns números. Eu queria também falar sobre isso, porque o Botafogo já tem 13 derrotas com essa do Estudiantes durante a semana e igualou a quantidade de derrotas do ano anterior, 2024 também. O Textor comentou que os jogadores não estão executando, e você também falou durante a semana a frase de que o Botafogo de 2024 não existe mais. Mesmo perdendo só 2 titulares dos 11, você acredita que o Botafogo subjugou as perdas em relação à composição de elenco, Tiquinho Soares, Júnior Santos e o restante dos jogadores, e por isso que os jogadores não estão executando, na opinião do Textor? Obrigado. Boa noite. Eu não consigo perceber perdemos jogadores e ganhamos jogadores. Os jogadores saíram e os jogadores entraram. É simples. E o Botafogo do ano passado não é só o Luís Henrique e Almada. Saíram 14 jogadores. Essa é que é a verdade. 14, 15, saíram muitos jogadores. Segundas linhas também. Portanto, é um Botafogo novo, com uma espinha dorsal no 11 que cá ficou, como é óbvio. A maior parte dos jogadores que ganharam o que ganharam estão cá. Do 11. Depois vamos para as segundas linhas em que chega e há um processo todo de adaptação,
de conhecer os colegas, de conhecer campeonatos, vieram de outros campeonatos. Portanto, isto é um trabalho que eu quis com muita vontade e continuo a querer, e imensamente orgulhoso de estar neste clube e trabalhar com estes profissionais, e nós vamos aos poucos fazendo crescer estes jogadores. Tivemos um mês para treinar, e ainda bem, para preparar algumas coisas, porque senão poderia ser muito pior, senão as derrotas não seriam só nos detalhes, podiam ser de outra forma, e não têm sido, fruto do trabalho do mês que nós tivemos, e agora ir acertando, enquanto se pode, durante as competições. Não há como. Eu não consigo chorar no passado porque nem sequer cá estava. Eu cheguei depois, diverti-me muito a ver o Botafogo do Arthur e do Luís Castro, diverti-me muito mesmo. Era uma equipa que jogava muito bem, mas é passado, já não existe, e agora o que existe é este, e nós temos de trabalhar em cima deste, acarinhar este, apoiar este e trazer resultados e exibições como a de hoje com estes jogadores. Tá? Boa noite, Renato. Fernanda Gondim, estou representando o canal Pinho Fogo. Parabéns pela vitória. Olá, Fernanda. O Botafogo vai dar continuidade agora a uma sequência não só cansativa em viagens e fisicamente, mas emocionalmente também. Vem de um clássico carioca agora, a viagem para a Argentina, um jogo da Libertadores, e agora vai para uma fase decisiva também da Copa do Brasil. Como é a estratégia, como você faz para administrar não só o cansaço físico, mas também o emocional, e conseguir passar para esses jogadores não cair energia, para que eles, nesse início de temporada, onde tem um cenário muito amplo na disputa pelos títulos, como faz para manter essa energia e o vigor? Muito obrigada. Boa pergunta. Obrigado. Normalmente nós concentramos no cansaço físico, e o cansaço mais grave e mais perigoso é o cerebral, é aquele periférico, que é aquele cansaço que te permite tomar boas ou más decisões, executar boas ou más decisões, e o jogo de futebol vive de boas e más decisões, e quem acerta mais normalmente ganha. Portanto, esse é o cansaço com o qual nós nos preocupamos muito. É um hábito desta realidade do Brasil, e nós temos que, em vez de nos queixarmos, podemos pedir que mudem, mas a realidade é esta, e portanto nós temos que trabalhar em cima disto. E de facto é fazer recuperar os jogadores de forma, na parte física, na parte mental é gerir a informação que tu tens que passar. E acima de tudo, se tiveres que fazer correções em cima daquilo que nós fazemos, sermos nós mesmos. O adversário é importante, o adversário tem nuances que nós às vezes queremos passar aos jogadores, mas às vezes dentro desse cansaço que eles têm, passar mais informação, imagina um copo cheio, tu ainda vais querer colocar mais informação aqui e não dá, só vais fazer mal. Então tens que ter, é uma gestão extraordinariamente difícil fazer isto, porque o cansaço físico tu consegues recuperar, mais gelo, mais alongamento, mais uma corridinha e tal, não vais ao campo um dia ou dois, tranquilo. O mental, porque é invisível e tu não consegues identificá-lo, mas sabes que ele está lá. Sabes que ele está lá. Então é esse tipo de trabalho que nós fazemos, gerindo essa informação, gerindo emoções, porque trabalhar em cima de vitórias é diferente de trabalhar em cima da fase que nós trazíamos, não é? É mais complicado, podem aparecer as dúvidas, podem aparecer as desconfianças, e não apareceu nada disso, porque este grupo de facto é fantástico. Mesmo perdendo, eles sabiam porque é que estavam a perder, estava identificadíssimo, eles acreditam neles próprios, nos seus desempenhos, eles acreditam nos colegas, eles acreditam no trabalho que se está a fazer, essa é que é a verdade. Eles quando dizem que compram a ideia, que estão a perceber a nossa metodologia, é porque isto não é, eu chego aqui, sento-me e o Botafogo começa a jogar dentro das minhas ideias, mesmo que eu não tenha mudado muito. E de facto eles são grandes profissionais nesse aspecto, e como digo, trabalhar em cima de derrotas é mais desgastante, o perigo está aí do descrédito, do não acreditar. A equipa manteve-se serena, entre aspas, revoltada, resiliência, combater o que estava a acontecer, e eu também lhes disse, não é novidade, eu estava a sentir que a qualquer momento podia haver uma exibição destas, para eles voltarem a ser eles mesmos. E foi isso que aconteceu. Portanto, gerir de facto as cargas, as viagens e os jogos estão aí, e depois
ir movendo o elenco como fizemos hoje. Hoje foram 5 mudanças. Eu não gosto muito, gostava mais de manter uma espinha dorsal ali, mas está difícil. E, portanto, por exemplo, o Gregor Marlon tem estado a jogar os jogos todos, a zaga praticamente os jogos todos, vou mudando os laterais e tenho mais gente que está a trabalhar muito bem, que quer jogar e que merece jogar. Portanto, é essa gestão que nós temos que fazer. Renato, boa noite. Márcio Douza, repórter do Lance. Depois do jogo com o Estudiantes, o senhor falou que alguns jogos que o Botafogo não tinha vencido tinha performado melhor do que partidas que tinha jogado, que o resultado tinha chegado. Uhum. E o senhor disse que era uma fase estranha. Acho que a atuação de hoje termina essa fase, e o senhor acredita que hoje o Botafogo jogou o futebol que o senhor acredita o melhor, que é o futebol que o senhor espera que o Botafogo represente a partir de agora? Obrigado. Como eu adorava responder-lhe a isso, se vai ser ou não. Agora, a verdade é que eu tenho de trabalhar em cima de indicadores que as exibições me dão, que os treinos me dão, que os jogadores me dão, não é? E como digo, frustrado e triste por os resultados não chegarem, por detalhes como eu disse, mas foi o que eu disse aos jogadores. Calma, porque se houvesse muita coisa mal feita, teríamos que estar muito mais preocupados. E os resultados não estavam de facto a chegar, e isto é de resultados, é para o treinador, é para os jogadores, é para a direção, é para toda a gente. Nós queremos ganhar. Podemos estar mais longe ou mais perto. E volto a dizer o que disse à sua colega: só os jogadores, esta exibição pode aparecer a qualquer momento, porque há ali indicadores que isso poderia acontecer. Se vai voltar a ser ou não, se vamos continuar, se vai ser um ponto de partida daqui para a frente, não sei dizer, mas sei que isto dá muita confiança e eu tenho que viver em cima de indicadores. Agora vou sair daqui e vou analisar o jogo para perceber já para amanhã e para depois da manhã coisas a melhorar, porque quando ganhamos também há muitas coisas a melhorar, e trabalhar em cima disso para que esses indicadores, eu possa resgatar esses indicadores e que eles continuem. Só isso. Os indicadores são positivos e a confiança volta ali outra vez a um balneário, um vestiário ganhador. Eu espero que sim, e a equipa, e hoje é uma exibição muito próxima daquilo que eu gosto e como eu vejo o jogo. Muita posse, mas posse com agressão à área, agressão entre aspas, à área adversária, finalizações, há muitas finalizações, como o seu colega me disse, nem sei ainda aos números, mas há muitas finalizações, em especial no golo, que às vezes estávamos com finalizações fora do golo. Terminámos jogadas, fomos efetivos, recuperámos bola mais à frente, reagimos à perda, enfim, todas estas coisas próximas de como eu vejo o jogo, só que às vezes não sai, e pronto, mas os indicadores são positivos. Voltamos! Aí, Botafogo, a gente também lembra, também no Super Mundial, né, num grupo mais difícil que o do Fluminense. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, o Botafogo vence o Fluminense e amplia a série de invencibilidade no Clássico. Pessoal, isso mesmo. O Botafogo se reabilitou ali após 4 tropeços ali. Venceu o Fluminense por 2-0 e voltou a sonhar ali com um bicampeonato brasileiro superior em todo o jogo. E com o primeiro tempo ali de manual, o Glorioso marcou ali os gols com o Vitinho na etapa inicial e Savarino na complementar no Nilton Santos. O Fluminense, portanto, conheceu ali a sua primeira derrota sob o comando do Renato Gaúcho, enquanto o outro Renato, o Paiva, ganhou tranquilidade para seguir trabalhando no Botafogo. A cereja do bolo para os botafoguenses o resultado simbolizou ali o 9º jogo seguido sem perder para o Flu, com direito a 8 vitórias seguidas. Com o resultado, o Botafogo subiu ali agora para que está em 6º lugar, a 5 pontos do líder Palmeiras, que ainda joga ali na rodada. O Fluminense, por sua vez, conheceu o 2º tropeço seguido e estacionou ali na 4ª posição com 10 pontos. O Botafogo volta a campo agora na próxima quarta-feira, dia 30, que recebe o Capital do Distrito Federal às 19 horas, pela jogo de ida, né, pessoal, da terceira fase da Copa do Brasil. Já pelo Brasileirão, o Glorioso visita ali no sábado, dia 3, às 21 horas. O Fluminense, por sua vez, fará ali 2 jogos seguidos em casa. Pega o Aparecidense e o Sport na terça-feira, dia 29, às 21h30, no sábado.
e no sábado, dia 3, às 18h30, respectivamente. Pessoal, o Botafogo no primeiro tempo ali, de manual, né? Porque o Botafogo começou avassalador, deixou ali para trás ali as más impressões ali deixadas após 4 tropeços seguidos, um empate e 3 derrotas. Dessa forma, o Glorioso enfileirou ali boas oportunidades, principalmente com o Igor Jesus antes ali dos 15 minutos. Aliás, ele também já tinha exigido ali 2 boas defesas ali do goleiro Fábio. Na segunda, o arqueiro tricolor demorou mais de 8 segundos ali para repor a bola, que gerou ali um escanteio para o time dirigido por Renato Paiva. Aos 19 minutos, Fábio se redimiu ali com uma boa defesa cinematográfica ali após um chute cruzado de Matheus Martins invadindo a área. Aos 36 minutos, a insistência enfim foi premiada com um lance curioso. Matheus Martins puxou ali o contra-ataque como um bom volante ali. Tocou para Igor Jesus, que foi à linha de fundo e cruzou ali com maestria, maestria tal qual um grande lateral. Falando em lateral, Vitinho surgiu ali como elemento surpresa na área e abriu o placar. O Botafogo não conseguiu, ou melhor, o Botafogo não diminuiu o ritmo e viu o Cuiabano isolar a bola na sequência. Poucos depois ali, Savarino cruzou de cabeça ali, cruzou na cabeça de Igor Jesus e finalizou na trave. Matheus Martins ainda teve ali outra boa chegada ali no primeiro tempo, sob o comando ali de Renato Paiva. Flu assusta na etapa final, apesar do primeiro tempo de manual ali. O Botafogo jogou desligado no intervalo, voltou desligado ali do intervalo, o que permitiu boas chegadas ali do Fluminense no segundo tempo, principalmente com o Bernal de fora da área. John, porém, fez uma boa defesa. Cano teve até a sua primeira finalização aos 14 minutos, mas longe de levar perigo. O Botafogo respondeu ao colocar Arthur e Alex Telles em campos, que recolocou o Glorioso na partida. O Fluminense aplicou a tréplica com Arias ali, cobrando falta no travessão. No entanto, quem marcou mesmo foi o Alvinegro com o Savarino. Afinal, o venezuelano também aproveitou o erro ali de Paulo Baia na saída de bola, entrou na área e balançou as redes. Com isso, Botafogo 2, Fluminense 0. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece aí com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!